Olá, sétimo ano, bom dia. Beijo da tia Fátima, saudade de vocês, tá? Olha, antes da gente começar, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Porque que até então eu não tinha mandado nenhuma videoaula. Não que eu não tivesse gravado, gravei sim. Só que a minha internet não comportava. A velocidade da minha internet era muito baixinha. Então eu não conseguia mandar. Eu fazia os vídeos, as videoaulas, mas eu não conseguia mandar. Então nós nos reunimos aqui em casa, nós trocamos a nossa internet. Então agora eu vou conseguir mandar pra vocês. Graças a Deus, tá? Até então eu mandava somente as explicações, né? Mandava as atividades e falava para vocês no grupo me perguntarem se houvesse alguma dificuldade. Agora, além da planilha de exercício que eu vou mandar para vocês e algumas explicações, eu vou mandar também as videoaulas. Só que agora elas serão minhas, porque agora eu consigo mandar, tá bom? Nós temos uma planilha de atividades que eu mandei para vocês, que eu estou mandando para vocês, que nós vamos trabalhar na gramática sobre classificação de verbos regulares, irregulares, reflexivos e pronominais, né? Então, o que nós temos aqui? Eu tô com a planilha aberta aqui no meu computador, tô na frente do computador, tá? O que são verbos regulares? São aqueles verbos que eu consigo conjugar, que eu consigo fazer toda a conjugação dele em todos os tempos verbais e modos verbais, e o radical não muda. Por exemplo, se eu for conjugar cantar, tanto do presente até o futuro do pretérito e todas as formas no subjuntivo, que são as nossas três formas, mais do imperativo e também do infinitivo, o radical ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo cante, ou seja, C-A-N-T, desde o presente até a última forma de conjugação. Ele não vai mudar. Isso é verbo regular. Acontece com o verbo cantar, acontece com o verbo vender. Isso porque eu vou conjugando e o radical permanece. Os verbos regulares é o contrário. Eu conjugo e o radical muda. Por exemplo, o verbo ir. Por exemplo, eu vou. Verbo ir, eu vou. Já mudou, né? Passado, eu fui. Então, ou seja, isso é verbo irregular. É aquele que o radical não mantém. Ele muda completamente, tá? Isso é verbo irregular. Verbo reflexivo é aquele verbo em que eu faço uso do verbo, tá? E eu pratico aquela ação naquele verbo. O exemplo, tá? E eu sofro aquela ação. Sofrer é modo de dizer. Aquela ação vem para mim. Por exemplo, eu me penteei hoje pela manhã. Eu pratiquei a ação de me pentear e eu sofri a ação de me pentear. Eu me sentei nesta cadeira. Eu pratiquei a ação de sentar e eu sofri esta ação de sentar na cadeira, tá? Eu pintei as minhas unhas no sábado passado. Eu pintei as minhas unhas. Então, ou seja, eu pratiquei a ação de pintar as minhas unhas, né? E sofri essa ação de pintar as unhas. Isso é verbo reflexivo. Eu pratico, uso o verbo e eu sofro aquela ação do verbo vem para mim, tá? Eu me banhei nas águas do rio. Eu pratiquei a ação de me banhar e aquela ação veio toda para mim, ok? Agora, verbos pronominais, eles são diferentes, tá? Eles são diferentes. Por quê? Porque nós temos os verbos essencialmente pronominais, ou seja, aqueles que vêm sempre acompanhados por uma partícula, que eu tenho alguns exemplos aqui, que é o arrepender-se, que é o queixar-se, que é o zangar-se, que é o abster-se, que é o condoer-se é sentir pena, tá? Que é o apiedar-se. Então, ou seja, eu tenho esses verbos que eu só posso fazer uso deles com essa partícula, com esse pedacinho C aí, tá? Porque senão o que acontece? O que acontece é que senão vai estar errado. Eu vou estar conjugando de forma errada, né? Ele, por exemplo, se arrependeu, tá? Eu posso, em determinadas situações, eu posso usar o pronome antes ou depois do verbo. Não é o momento agora de nós estudarmos essa colocação pronominal, tá?
mas eu posso usar antes ou depois do verbo. Nós temos situações para isso, mas eu tenho que usar, senão vai estar errado. Bom, então, ele se arrependeu de ter falado com a mulher. Ele se arrependeu. Entendeu? Ele não se arrependeu de ter falado com a mulher. Então, ou seja, eu faço uso dele. Isso é verbo pronominal. Ele vem acompanhado de esse pronome, ok? Agora, nós temos, esses são essencialmente pronominais. Nós temos aqueles pronominais que são acidentais, ou seja, eu posso usá-los com pronome e posso também não usá-los com pronome. Por exemplo, ele se enganou com aquela pessoa. O pronome está aí, ele se enganou. Tá? Agora, eu enganei o menino. Está vendo? É o mesmo verbo. Estão vendo? É o mesmo verbo. Mas a circunstância mudou. Se ela mudou, eu posso usar o pronome ou não. Por isso eles são chamados de acidentais. Por que acidentais? Porque ora eu uso o pronome, dependendo da circunstância, ora eu não uso o pronome. Ok? Por exemplo, ele se debateu com a febre. Estava com uma febre muito forte. Ele se debateu com a febre. O pronome está aí. Ele se debateu. Ok? Agora, ele debateu a questão por várias horas. É o mesmo verbo. Contextos diferentes. Eu não tenho pronome aí. Por isso, verbos pronominais acidentais. Ora sim com pronome, ora não com pronome. Ok? Então, isso que eu queria explicar para vocês. Agora, depois nós temos aqui palavras ou expressões que marcam as circunstâncias de lugar e tempo. Circunstâncias de lugar e tempo. Vou a São Paulo amanhã. São Paulo é um lugar. Ontem à noite, eu estava muito cansado. Ontem à noite é uma circunstância de tempo. São Paulo é uma circunstância de lugar, né? Ele anda muito apressado pela rua. Esse muito apressado é uma outra circunstância. Ele não poderia andar devagar? Poderia, mas ele anda muito apressado. Aí é uma circunstância de modo, a maneira que ele anda. Isso são circunstâncias, tá? Aqui no exercício de vocês está falando só de lugar e de tempo. Logo mais eu irei ao clube. Logo mais é uma circunstância de tempo, ok? Isso são circunstâncias. Amanhã nós nos falaremos. Amanhã é circunstância de tempo, ok? Lá adiante existe uma casa amarela vendendo ovos. Lá adiante é outra circunstância, só que de lugar. Entenderam? Isso são circunstâncias. Existem outras circunstâncias, mas nós, na atividade que eu marquei para vocês, estamos trabalhando essa. E depois fala do gênero textual poema, como o poema se organiza. Nós já conhecemos os poemas que se organizam em versos, cada linha é um verso e se organizam em estrofes. Né? Temos estrofes um pouquinho mais longas, temos estrofes curtinhas, né? Podemos encontrar estrofes de 2 versos, podemos encontrar estrofes de 4 versos, ou até mais um pouquinho, né? Então, esse modo de organização é a forma que eu olho e que eu estou visualizando ali, a forma que está o meu verbo ali, o meu poema ali. Né? Temos poemas curtinhos, temos poemas mais longos, temos poemas com rima, temos poemas que não têm rimas, né? Nem por isso deixam de ser poemas, ok? E essa é a nossa parte de gramática, ok? No livro vai falar sobre o gênero textual notícia, já conhecemos o gênero textual notícia, né? Sobre coesão textual. Coesão textual eu vou deixar para dar continuidade a esse vídeo, para ele não ficar muito pesado, para não ter dificuldade para mandar para vocês. Eu já volto. Beijo, tia Fátima, tá?